uma parceria entre o Instituto Eric Fernandes e a produtora WNJC Filmes, estaremos ministrando curso livre de direção cinematográfica. E agora, fique com o diretor cinematográfico J. Carlos, trazendo a primeira videoaula, repleta de dicas valiosas para o seu aprendizado e crescimento na área do cinema. Olá, meu amigo, minha amiga, você que está fazendo curso de direção cinematográfica, é uma ótima escolha que você fez. No decorrer desse bate-papo, desse vídeo aula, nós vamos colocar muitas coisas em pauta, muitos assuntos em pauta, e até mesmo que assuntos que você já ouviu há tempos atrás, que até já serviu de debate, né? Aqueles bate-papo nos sets de filmagem, aqueles bate-papo com os amigos. E hoje nós vamos também conversar sobre esses assuntos, né? Tem um ator aí, há muito tempo atrás, não vou citar nome, que ele falou assim: basta ter uma câmera na mão e uma história na cabeça que já dá para fazer um filme. Tudo bem, eu não vou contra essa tese, né, que ele defendeu, mas também não é bem por aí, tá entendendo? Para se fazer um filme, precisa sim ter câmeras e ter uma história, mas também precisa ter uma técnica, ter experiência. Não adianta ter a teoria e não ter a prática, ou ter práticas e não ter a teoria. Então é por isso que nós estamos aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante o curso, pode chamar lá no grupo do WhatsApp, ou chama no privado mesmo, né? Que o diretor J. Carlos está aqui para esclarecer qualquer dúvida que porventura possa surgir aí no decorrer de todo esse tempo, tá bom, pessoal? Somos amigos, conhecidos, né? E nós estamos aqui para isso, né? Direção cinematográfica, né? O que nós mais temos visto por aí são produções, né? Precisando de diretores. E não é só o fato da pessoa dirigir um filme que já pode assinar como se fosse um diretor de cinema. Não é bem por aí. É uma grande responsabilidade a pessoa, né, assumir o cargo de um diretor de cinema, né? Para ser um diretor de cinema, a pessoa tem que ter o conhecimento na área. Então, quando se fala de uma produção, né, profissional aí de nome, não vou citar nome de nenhuma produtora, que eu também não estou aqui para poder fazer propaganda de produtoras, né? Mas quando essas produtoras de nomes, né, eles precisam de diretores, eles vão atrás, né, desses diretores que têm faculdades, né, que já têm um nome, né, no mercado cinematográfico, né? Mas eu trabalho mais com o cinema independente, tá bom, pessoal? Já participei de várias produções também de profissionais mesmo, né? Mas eu sou mais voltado ao cinema independente. Então, se você, o seu viés é com o cinema independente, então você está no lugar certo, falando com a pessoa certa, tá bom? Temos o nosso canal no YouTube, Cinema Artes, que você pode acessar, né? Cinema Artes, com a WNJC Filmes, e lá você vai ver muitos filmes e acompanhar o trabalho que é feito
através da WNJC Filmes e praticamente todo ele sob a direção de J. Carlos. Tá bom, pessoal? A WNJC Filmes é uma produtora que foi fundada em 2014. Eu estou relatando isso para vocês, somente para você que está fazendo esse curso, ficar sabendo a necessidade de você se jogar mesmo nesse curso de direção cinematográfica e levar a sério, tá bom? Em 2014, eu vi a necessidade de criar uma produtora independente. Então, juntamente com uma atriz, a Valusca Neves, que alguns de vocês já conhecem, nós fundamos a WNJC Filmes. E eu então comecei a me especializar na direção, produção. Eu não entendia nada de edição. Foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu mesmo, por mim, correndo atrás, tutoriais. Aí que eu vi a necessidade de fazer cursos. Está entendendo? Não tinha condições de fazer uma faculdade. Aí eu parti para os cursos livres. Fiz curso de edição, roteirista, fiz curso de direção de teatro, direção cinematográfica e fui fazendo vários cursos. Fui adquirindo conhecimento profissional nessa área, até que em 2019 surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade de cinema. Também fiz pós-graduação em cinema, me especializei nessa área e hoje eu posso dizer que eu estou feliz nessa área, né? Dou aula de cinema, né? Teatro eu não sou assim muito chegado não, devido ao meu tempo, eu não tenho tempo para o teatro. A minha área é mais o cinema independente, tá bom, pessoal? Então, a necessidade de eu fazer esse curso, essa faculdade e me especializar em direção cinematográfica, isso aí me incentivou muito, né? E com o apoio também de alguns amigos e principalmente da família, tá entendendo? Você vai encontrar muitas dificuldades. Tá bom? Não vou dizer que é fácil você falar, vou ser diretor de cinema e o mundo inteiro te aplaudir, te incentivar. Não é desse jeito, tá bom? Você vai encontrar muitos empecilhos, muitas dificuldades, pessoas se criticando. Enquanto um ou dois te empurram, muitos vão tentar te derrubar. Mas você tem que ter força de vontade, não pode ficar olhando para as dificuldades. Tá bom, meu querido, minha querida? Se você colocou no coração o desejo de ser um diretor de cinema, abraça aí essa ideia, esse sonho e joga mesmo aí, parte para a realidade, porque você consegue, você tem potencial para isso. E o cinema independente, as produtoras estão aí com a porta aberta, aguardando a sua chegada. Então nós vamos passar para você muitas dicas, nós vamos te orientar da melhor forma possível e dentro desses tempos que nós temos, que é rápido, né? Nós vamos tentar passar para você algumas dicas e você vai ter capacidade profissional de dirigir o seu próprio filme, tá bom? Então vamos lá, eu vou te dar algumas dicas assim nesse bate-papo bem descontraído para você ver que ser diretor de cinema não é assim difícil, não é bicho de 7 cabeças, né, como a turma acha, mas também não é fácil, tá bom? Para ser diretor de cinema você tem que ter posição, tá? Um líder, para ele ser líder, vamos imaginar comigo, por exemplo, os animais, vamos dizer o leão. O leão,
quando ele é um leão dominante, ele está sempre defendendo o seu bando, né? Ele luta, ele briga. Se chegar algum intruso, eu não sou muito, não tenho conhecimento nessa área, mas eu assisto muitos vídeos, né, sobre os animais, né? Então eu vejo isso aí, você pode acompanhar comigo aí, depois você assiste, né? Se vem um leão meio estranho, ele briga, ele dá vida para defender o seu bando. É o líder nato, tá entendendo? É o leão alfa. E não é só leão não, os animais, né? Ele tem o macho alfa, não é mesmo? E até não é só o macho alfa não, até parece que a leoa, ela comanda a caça, né? É algo mais ou menos assim. Aprofunda nesse estudo aí para você ver que é algo interessante, né? Um dia desse eu estava vendo um vídeo sobre isso. Parece que nas caças é as leoas que comandam ali, né? Ela é a diretora ali, é eu que comando, né? E monta os esquemas ali, a gazela está lá pastando, tem uma no comando, é sempre um que está comandando. E se o comandante não agir direito, eles perdem a caça. E quando perde uma caça, gente, quem paga o pato não é só quem está no comando, é toda a equipe, vão passar fome. Se o leão não lutar, ele perde o bando. Aquele leão que vem ali tentando assumir o controle daquela turminha, ele mata os leõezinhos pequenos, filhotes. Você viu que coisa mais esquisita, né? Então o leão ele tem que ter base, o líder ele tem que ter autoridade, ele tem que brigar. Vocês estão entendendo? Então é mais ou menos assim, né? O diretor ele tem que ter autoridade, tem que ter pulso. Muito bem, isso não quer dizer que o diretor é dono do elenco. Você está entendendo? Porque tem diretor que ele acha que é dono do elenco, que é ele que manda no elenco. Não, ele não é dono do elenco, mas ele tem que ter autoridade sobre o elenco. Eu trabalhei com muitos diretores e eu vi diretores achando, né, grita com o elenco, quer até bater no ator, na atriz. O ator vai trabalhar, já trabalha com medo, vai interpretar um personagem, desculpa, o ator, a atriz vai interpretar um personagem, fica até tremendo de medo do diretor. Não é desse jeito. O diretor, ele tem que ter uma certa resiliência em tudo ali, tem que ser amigo, ele tem que compreender, ele tem que conversar com o elenco, não é? É até bom o diretor também ter um pouquinho de conhecimento no fator psicológico, né? Fazer uma noção de psicologia, né? Eu não entendo muito bem disso. Eu tenho um filho que é psicólogo, às vezes eu converso com ele e vou ali, né, sugando um pouquinho ali sobre psicologia para mim trabalhar com o meu elenco, né, com os meus amigos, para mim poder entender eles também. O diretor precisa ter uma noção de psicologia, não é, gente? Não é assim, chegar gritando com um, brigando com o outro, né? Você tem que trabalhar com o elenco, porque nós diretores precisamos do elenco. Eles são como se fossem ferramentas para nós montar o nosso quebra-cabeça. São peças, tá? E peças valiosas, que se você perder uma peça, o quebra-cabeça não vai conseguir ser montado no seu todo. Você está entendendo? Então, primeira coisa, o diretor não é dono do elenco. Então, trate muito bem o elenco, conversa com os atores, procura também saber
quais são os problemas que podem ocorrer na vida secular de cada ator. Sabe por quê? Às vezes o ator, ele entra na carreira artística, né? O menino, a menina, o senhor já de idade, ele vem começar uma carreira artística como se fosse um escape, porque lá na casa dele o negócio não está legal, né? É estresse, é uma correria, e ele precisa ter fazer um laboratório, fugir daquilo, é uma fuga, ele precisa de alguma coisa para poder se relaxar. Aí alguém fala para ele, faz teatro, faz cinema. Aí quando ele chega lá no set de filmagem, ele encontra um diretor lá, né? Cara feia. E daí, como é que fica? Como que ele vai voltar para a casa dele, encarar os filhos, encarar a esposa? Como que ele vai chegar lá dando umas boas novas, né, para o pai, para a mãe? Então nós, diretores, nós temos que pensar em tudo isso, saber como que é a vida secular dos nossos atores, das nossas atrizes, para que toda aquela equipe venha trabalhar na mesma engrenagem, porque se um deles der problema, vai prejudicar toda a equipe. Então vamos lapidando, um a um. Aí sim, nós vamos ter uma equipe forte, um elenco sadio. Aí os trabalhos que nós vamos produzindo vai dando efeito. E sabe quem ganha nisso tudo? É o diretor. Por quê? Porque é o seu nome que vai estar lá. Quem fez esse filme foi o diretor fulano de tal. Você está entendendo a força que o elenco tem e a responsabilidade que pesa sobre os ombros dos diretores? Então, se você escolheu esse curso de direção de cinema, você tem que levar a sério. Não é fazer um curso de cinema só para dizer que é diretor de cinema. Eu não estou aqui preparando diretores somente para você ter um certificado, pendurar na parede só para dizer que fez um curso de direção cinematográfica. Não. Eu estou aqui preparando seres humanos para exercer uma liderança de direção cinematográfica, para trabalhar com pessoas que sonham em ser atores e atrizes e se realizarem no mundo artístico. É isso que nós queremos. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo, minha querida? E o meu orgulho vai ser um dia assistir um filme e quando subir os créditos finais, vai estar lá, diretor ou diretora fulano de tal. E eu então vou ter o orgulho em saber que esse diretor, essa diretora, foi um dos meus alunos. Você está entendendo? Então leva a sério esse curso que você está fazendo. Tá bom? Vai degustando cada palavra, mas vai pegando sabor, tá bom? Dessas palavras, de todas essas dicas que eu estou passando para você. Leva a sério. Então começa a partir de hoje, lá no set de filmagem, a hora que você vê um ator, uma atriz, sentadinha, quietinha num cantinho, aproxime-se dela ou dele e procura saber o que está acontecendo. Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu comigo quando eu gravava uma novela. Não vou dizer aonde, quando e com quem, mas somente o fato. Eu estava gravando uma novela em um determinado local e eu observei uma atriz que estava distanciada a uns 80 metros. E ela estava cabisbaixa, olhando assim para o chão. Quando eu vi aquela cena, eu deixei tudo. Falei assim para minha assistente:
dá um tempinho, eu volto já. E fui até aquela atriz. Não conhecia, foi a primeira vez que eu conversei com ela. E eu disse: bom dia, minha querida, tudo bem? Ela olhou para mim, regalou o olho desse diretor J. Carlos. Tá tudo bem. Quer dizer, não está tudo bem. Eu disse: filha, está bem ou não está bem? Ela disse: eu estou com medo. Eu falei: medo por quê? É a primeira vez que eu vou atuar na minha vida, eu estou com medo. Eu falei: medo de quê, criatura? Eu estou com medo de errar e a diretora brigar comigo. Diz: ninguém vai brigar com você, relaxa, vamos lá, vou te ajudar. E ali eu comecei a ler o texto dela, bater a fala com ela. E aquela menina, né, é uma senhora já de uns 45 anos, ela se apegou à minha pessoa, nós nos tornamos amigos, e quando ela foi atuar, foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Parecia uma atriz já de carreiras aí de anos atrás. Vocês estão entendendo? Então faça isso a partir de hoje. Começa a colocar essas dicas em prática na sua vida. Tá bom? Quando você vê um ator, uma atriz assim meio isolado, vai ter com ele. Procura saber o que está acontecendo. Tá? Isso que eu estou passando para vocês são fatos que aconteceu comigo. Eu não estou inventando isso. E isso vai acontecer muitas vezes. Todas as filmagens que vocês passarem, né, participarem, com certeza vai acontecer fatos desse jeito. Então, já é uma dica de ouro para vocês, tá? Ser diretor de cinema não é só isso, é muito mais. Se você quer ser diretor de cinema, começa a fazer pesquisas, começa a assistir filmes de outros diretores. E uma coisa que eu acho muito interessante, nós que somos diretores, é tão difícil assistir filmes que nós não conseguimos relaxar numa poltrona, porque nós temos o olhar crítico, né? E a gente vai assistir um filme e já começa a olhar para ver erros, mas não que a gente quer, né, ver erros, é que o nosso olho clínico, né, artístico, ele já direciona. Então, o que eu passo para vocês? Começa a partir de hoje, quando vocês forem, né, que eu sei que todos vocês já estão dirigindo o filme, mesmo que você está fazendo o curso, vocês já estão na direção ou assistente de direção. Mas começa a fazer uma coisa certa, bonita, não aceita erros, tá bom? Erros para deixar o amigo feliz, tá errado, tá bom, pessoal? Fique atento quando você ver erros no set de filmagem. Ô Jota, explica para mim isso aí, não estou entendendo. Então eu vou explicar e você vai entender muito bem. Amigo não é aquele que você faz uma coisinha errada, aí ele bate nas suas costas e fala: tá tudo bem, foi só um errinho. Isso não é amigo, tá bom? Amigo é aquele que quando você erra, ele bate nas suas costas e fala: amigo, você errou, não faz mais isso não, isso é feio, viu? Aí ele te ensina você a fazer o certo. Esse é o verdadeiro amigo. Você está entendendo? A partir de hoje você vai começar a fazer um teste com os seus amigos. Você vai ver que é difícil, gente. Façam os testes a partir de hoje. Quando você chegar no seu set de filmagem, já começa agora a selecionar os seus verdadeiros amigos. Premeditadamente.
faça alguma coisa errada para ver quais dos seus amigos vai ter a ousadia de chegar até você e falar desse jeito: fulano, isso aí está errado, não faz assim não. Você está entendendo? Se alguém chegar, não é desse jeito, não está errado, esse é amigo. Tenta fazer uns 2 testes só para você ter uma ideia. Infelizmente, nós que trabalhamos com o público, nós temos também que selecionar muitas pessoas. Não podemos divergir, da realidade, separando pessoas. Não. Temos que tratar todos iguais, mas temos que selecionar nossos amigos. Vocês estão entendendo? Nós temos que saber selecionar os amigos. E nós temos que mostrar a todos que nós somos amigos de todos. Jota, dá para você explicar agora direitinho? Agora sim, vou explicar direitinho o que eu quero passar para vocês. O diretor, ele tem que ser amigo de todos. Desse jeito. Por exemplo, quando o ator errar, o diretor não pode bater nas costas e falar desse jeito: tá bom. Tá bom desse jeito. Não tá bom. Se você viu que está errado, não tá bom. Aí você fala: corta, vai de novo que está errado, não tá bom. Sabe por quê? Porque se ele bateu uma fala e não ficou bom, ou ele errou alguma coisinha, a hora que você for editar o seu filme, você vai ver o erro, vai querer culpar o ator. E a culpa não é do ator, a culpa é sua, senhor diretor, senhora diretora. Está entendendo? A culpa é do diretor, porque ele tinha que corrigir isso na hora que estava gravando, lá no set de filmagem. Então, o amigo tem que ser realista. Está entendendo? É uma coisa muito complexa, não é mesmo? Mas não é difícil, é fácil ser amigo. O diretor tem que ser realista, gente. É complicado demais, né? Mas não é difícil, não. Então, presta atenção. É tão gostoso quando a gente fala assim: atenção, câmeras, som, ação. É desse jeito, né? Aí está lá batendo a fala, aí a gente corta, tudo bem, beleza. Aí pergunta até para os assistentes como é que ficou o take. Take 10, beleza. Mas o diretor, dentro dele, ele viu que tem alguma coisinha errada. Agora pega a linha de raciocínio com o J. Carlos. Você entendeu? O J. Carlos está aqui para passar para você, tá? O jeito certo de fazer as coisas. É por isso que você está pagando o curso, para você aprender o jeito certo de fazer as coisas. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Vamos lá. Você está no set de filmagem. Câmeras, tudo bem, ok. Câmera 1, câmera 2, ok. O boom, som, ok. Claquete, tá. Ação. Aí está batendo a fala. Você viu que deu um errinho, tem que ficar liso, esperto. Por exemplo, o ator A, ele olhou para a câmera, ele estava batendo fala com o Manuel, você não devia ter ido lá, e sem querer ele olhou para a câmera, você corta. Tem que cortar, gente. Não deixa ele bater a fala até o fim e falar: não gostei. Por quê? Porque você olhou para a câmera. Está entendendo? Então tem diretor, que eu já trabalhei assim, deixa o coitado bater toda a fala, o texto é desse tamanho, gente. Depois que ele está lá,
Manuel, você não pode fazer isso, porque eu vou para o Amazonas e vou voltar o ano que vem, e quando eu voltar nós vamos fazer a festa, e a minha filha vai casar com o seu filho, isso e aquilo, tá? Aí termina, corta, vamos bater de novo. Por quê? Porque você olhou para a câmera. Ué, é que hora que eu olhei. Não é assim, gente. Ele errou, já corta. Aí corta. Agora outra coisa, por exemplo, errou, cortou, faz de novo. Bateu, bonitinho, take 10, entendeu? Pessoal, o diretor, como eu falei, ele tem que ser amigo. Errou, corta, faz de novo. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. Espera aí. O ator está errando em sequências. Preste atenção no que eu vou passar para você, diretora. Se você observar que os atores, eles estão atuando, mas eles estão errando em sequência, tem alguma coisa errada. Vamos lá, ver quais são os erros. Primeiro, você está preocupado, ou se é diretora, você está preocupada com o bem-estar do ator? Será que ele dormiu bem durante a noite? Será que ele se alimentou bem quando acordou? Será que ele pegou o roteiro em tempo hábil? Ou você deu para ele o roteiro um dia antes da gravação? Ou meia hora antes? Ou é um improviso? Você tem que ver tudo isso. Por que ele está errando tanto? Ou a fala é desse tamanho? Você tem que avaliar o porquê que ele está errando tanto. Começou a errar bastante, tem alguma coisa errada. O diretor tem por obrigação, gente, vejam bem, o diretor tem por obrigação arrumar um meio para que o ator possa gravar a cena, bater a sua fala do jeito mais simples possível. Ele não pode ficar 3 horas tentando bater a sua fala. Sabe por quê? Porque isso vai desgastar não só o ator ou a atriz, isso vai desgastar toda a equipe. Além de desgastar toda a equipe, vai gastando a bateria da câmera, vai gastando o cartão de memória. Se estiver usando a iluminação natural, o sol já vai virando, a sombra vem chegando, ruído vai aparecendo. E se a chuva estiver formando, já vai começar a chover. Se estiver chegando a hora do almoço, vai começar a dar fome no povo, e aí vai complicando. Por isso que o diretor, ele tem que ter do seu lado uma equipe. Vocês estão entendendo? Ser diretor não é simplesmente o fato de você chegar no set de filmagem, sentar num banquinho como mostra o cinema e ficar luz, câmera, ação, corta. E aquele bando de assistente do lado ali, e você com um charutão na mão. Isso aí não é desse jeito, não. Tá bom, pessoal? Ser diretor requer de você energia e muito amor pela 7ª arte. Principalmente se o cinema é independente. Fazer filme de guerrilha, Gente, é cansativo, mas vale a pena. Principalmente se você faz por amor. Ser diretor não é você tentar culpar outros pelos erros.
Ser diretor não é você esperar outros tomarem iniciativa por você. Ser diretor é você assumir os erros e ter as suas próprias iniciativas. Você está entendendo? Porque se você é diretor, o que acontece no set de filmagem, a responsabilidade é sua. Não adianta fugir, não. Você está entendendo? Não adianta querer fugir. Não, eu sou o diretor. Mas na hora que, como diz, né, o negócio está feio, aí chama lá o diretor de produção lá, vem cá, resolve para mim isso aqui. Não, está errado. Né? Uma produção tem às vezes 3, 4, 5 diretores e cada um tem a sua responsabilidade. Né? Diretor de edição, diretor de elenco, diretor de produção, diretor de direção mesmo. Né? Direção é aquele que fica dirigindo ali, né? O que nós estamos fazendo agora. Corta, ação. Diretor de produção é o diretor geral. Diretor de elenco é o que prepara elenco, que também fica no set de filmagem ali. E quando o diretor está dirigindo ali no set de filmagem, o diretor de elenco está ali, já preparando os atores para a próxima cena. Tudo isso aí nós vamos conversar também. Estou dando uma amplitude aqui para você ver os fundamentos dos diretores. Diretor executivo. Diretor executivo é aquele um que corre atrás da grana, da verba. Né? Está faltando dinheiro para comprar comida. Diretor executivo. É muita coisa, filho. Cada um cumprindo com as suas responsabilidades, a coisa vai que é uma maravilha. O que não pode é o diretor, né? Ele está dirigindo o filme, aí falta comida. Diretor, está faltando comida. Aí o coitado tem que correr atrás de comida. Diretor, está faltando ator. O diretor tem que correr atrás de ator. Não pode. É cada um no seu quadrado, cada um faz uma coisinha. Está entendendo? No meu caso, por exemplo, na WM, né, eu sou diretor geral, eu sou diretor executivo, né, mas eu tenho uma equipe comigo que trabalha, né, nós estamos juntos. Então nós dividimos as nossas responsabilidades. Agora, eu, na qualidade de diretor-geral, eu assumo as responsabilidades. E assumo mesmo. E é isso que eu quero que você faça. Que a hora que você pegar o seu certificado, você falar, eu sou diretor. Deixa comigo que eu resolvo. Você está entendendo? Deixa comigo que eu resolvo. Porque o diretor, ele tem que resolver, ele tem que ter capacidade para resolver. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? Porque amanhã outras pessoas vão estar na sua frente e você vai estar ensinando pessoas. Olha que legado bacana que você vai deixar. Você está entendendo? O J. Carlos vai passar. Nós vamos embora dessa terra logo, logo. O tempo passa tão rápido. Quem sabe os seus netos vai ver esse vídeo aqui e vai falar, vovô, é com esse cabeça branca aqui que o senhor aprendeu tudo isso? E você foi com ele mesmo, filho? Ô, vô, eu estou aprendendo também. Olha que coisa mais linda. Está vendo? É assim que funciona o legado. E você tem que deixar um legado, mas um legado com base, cheio de responsabilidade. O cinema não pode parar enquanto existir pessoas iguais a nós. Você está entendendo, meu querido? Que tem responsabilidade, que leva a sério. Porque tem muitos diretores brincando de cinema. Tem muitos diretores brincando de diretor. Não, eu vou ser diretor, mas não está nem aí com o cinema. Eu vou ser diretor.
mas não está nem aí, só pensa nele. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, se vocês estão fazendo esse curso, essa primeira videoaula que eu estou passando para vocês, é mais um bate-papo, para vocês saberem direitinho já qual a vereda que você vai caminhar. Está entendendo? Não é aquele caminho difícil, mas também não é fácil. É um caminho com muita responsabilidade. Tá? Nós vamos falar de roteiro. Né? Vamos falar um pouquinho de roteiro só para você ter noção. Tem diretor que quer dirigir, mas não lê roteiro. Né? Eu briguei e brigo com muitas produtoras quando me chama para gravar e quer me passar roteiro 15 dias antes das gravações. Está errado isso. Quando o diretor vai dirigir uma produção, pega um projeto, ele tem que ter pelo menos, dependendo do projeto, se é um curta-metragem, tudo bem. 15 dias antes dá para ele ler todinho o curta-metragem, né? Que é umas 15 cenas só, 20 cenas. Ele lê, já vê quais são os personagens, né? Ele consegue. Mas quando é um longa-metragem, uma série, né? Um seriado, uma novela, tem que pegar 2 meses antes. Ele tem que ler tudo aquilo, fazer o seu cronograma próprio. Ele tem que pegar o cronograma da produtora para fazer tudo bonitinho. Vocês estão entendendo? Pessoal, o roteiro é de fundamental importância na vida do diretor. Se o diretor não lê o roteiro, gente, não tem jeito de pegar o barco e navegar. Ele fica à deriva. O vento vai levar ele para tudo quanto é lado, ele vai ficar perdido. Vocês estão entendendo? O roteiro é a nossa direção, o nosso norte. Sem o roteiro nós não vamos fazer nada. Então, pessoal, vamos fazer isso. A partir de hoje, se você não gosta muito de ler roteiro, eu oriento você. Quer ser diretor? Então começa a ler roteiro. Lê roteiro. Tá? Não precisa decorar, não. Também a gente não tem a cabeça muito boa, né? Mas leia. Tá? Leia roteiro. Tá bom, gente? Essa aula, eu não sei quantos minutos está dando aí, mas é meio estendida. Mas é um bate-papo legal, é bacana. Locação, nós vamos falar sobre locação, nós vamos falar sobre alimentação, nós vamos falar sobre muitas coisas que talvez você já passou por tudo isso, mas não parou para pensar, né? Figurino, tem muitas coisas pela frente. Hoje é só um bate-papo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se surgiu alguma dúvida referente a esse primeiro vídeo aula, pode me chamar no privado. Jota, eu não entendi direito aquela parte que você falou sobre isso. Tá bom, meu querido? Eu vou gravar um áudio específico só para você e mandar no seu privado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Continua aí com a gente e logo eu te mando aí o link de outro vídeo aula para você. Uma boa aula, que Deus te abençoe. Olá, meu nome é Renata Mendes Ribeiro, eu tenho 31 anos, sou formada em cinema pela FAAP,
concluí o curso em 2006 e a luz apagou. Eu vi que ela estava começando. E atualmente trabalho em uma instituição de ensino desenvolvendo recursos audiovisuais para EAD. O dicionário diz que um cineasta é uma pessoa que se dedica à arte e à técnica cinematográficas. Eu gostaria de propor um significado um pouco mais extenso, né? Dizer que um cineasta é uma pessoa também que trabalha com a linguagem audiovisual. Dessa maneira eu posso me incluir e dizer que eu sou uma cineasta, porque é isso que eu faço, eu trabalho com a linguagem audiovisual. E digo também, acrescento que sou uma cineasta em contínua formação. Valeu a pena estudar cinema? Será que valeu? Claro que valeu, muito. Se eu não tivesse estudado cinema e não tivesse frequentado a FAP, mais especificamente, eu não estaria onde eu estou hoje. Curiosamente, o que tornou a minha experiência na FAP memorável foram cursos como psicologia, filosofia, teoria da comunicação, história do cinema e do cinema brasileiro. Porque eram espaços de discussão, a gente tinha que desenvolver trabalhos em grupos que me fizeram pensar muito sobre as coisas à minha volta e relacioná-las com o que eu sentia, com os meus pensamentos. Como é que eu deixei de ser uma estudante de cinema para me transformar em uma profissional? Na faculdade eu tive um professor de vídeo que é cineasta e também tem um perfil de educador e que trabalhava com a linguagem audiovisual aplicada a projetos socioeducativos. E ele me convidou para trabalhar como assistente de direção na produtora dele. Ele me acolheu de braços abertos e não só me ensinou a parte técnica da produção audiovisual, mas também como pensar os projetos. Eu estava sempre junto no desenvolvimento dos projetos para a lei de incentivo. Essa experiência foi rica porque eu descobri que a linguagem audiovisual ela não tem fronteiras. Ela pode ser aplicada a qualquer coisa. E há projetos que te façam feliz, que deem um sentido à sua existência. E eu acabei encontrando na educação esse sentido. Nessa jornada, também graças a esse professor, eu tive a possibilidade de ser educadora num projeto de linguagem audiovisual em 2 cidades do Vale do Paraíba, Silveiras e Lavrinhas. E foi um lugar que eu fiz amigos, me tornei educadora e descobri que também sou uma eterna aprendiz e trago essa experiência para a vida. E essas experiências foram o meu diferencial quando eu concorri à vaga que eu ocupo hoje na instituição de ensino onde eu trabalho. Então, o que eu posso deixar, uma pequena gota de sabedoria para as pessoas que querem estudar cinema, que pensam em estudar, ou mesmo os que já estão estudando, é que pensem se a escolha de vocês é uma escolha porque vocês querem trabalhar com a linguagem audiovisual ou se é pelo glamour. Porque eu já adianto para vocês que o glamour é 0,5% de tudo o que a linguagem audiovisual nos proporciona. E na minha opinião, a nossa profissão é uma forma que a gente tem de se conectar com o mundo à nossa volta. Então, se é com essa linguagem que você quer trabalhar, vai fundo, que tem muitas possibilidades. Esse projeto aqui, Cineasta em Formação, é uma proposta, uma continuidade do... Esqueci ela porque ela caiu. Que é só para mostrar assim que existem várias possibilidades de caminhos e você vai ter que descobrir o seu. Mas assim, saiba que você não tem só 2 possibilidades, que é trabalhar com cinema, o filme que vai para a sala de cinema, e nem também só publicidade. Então a ideia é que você descubra aqui que existem outros caminhos e que você seja feliz fazendo o que gosta.